Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece, cumprimento a você que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, a 91.9, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM Parnamirim, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM Nísia Floresta, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, a Rádio Lagoa FM em Montanhas, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, a Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, a Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, a Rádio Alzirana 87 FM na cidade de Lages, a Rádio Santa Cruz, a 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. Em quem te chama, te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Neste quinto domingo da Páscoa, o Evangelho proclamado em nossa liturgia é o segundo João, capítulo 13, versículo de 31 a 35. Assim narra o evangelista. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, em pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho deste quinto domingo da Páscoa nos conduz até o interior do cenáculo, na noite da última ceia, quando Jesus se despede de seus discípulos, antes de enfrentar a paixão. Trata-se de uma passagem central
do chamado discurso de despedida de Jesus, que o Senhor pronuncia logo após o lava-pés, em um clima de profunda ternura e revelação. Jesus diz: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. E essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo se desenrola no cenáculo, logo após a saída de Judas, quando Jesus inicia a sua entrega definitiva ao Pai. E o contexto é carregado de grande emoção, de grande tensão, de grande significado, também revelação do mistério de Jesus, quando diz que o Filho glorifica o Pai ao entregar-se por amor. E nesse gesto da sua entrega, revela a glória de Deus como amor crucificado e salvador. E ao falar de glorificação, Jesus aponta para a cruz, não como um fracasso, mas como a manifestação suprema do amor. A lei de Moisés já exigia o amor ao próximo, e o próprio Jesus o havia reafirmado como o segundo maior mandamento. Então, o que há de novo nesse mandamento de Jesus? O novo critério do mandamento do amor é este: como eu vos amei. Portanto, a novidade está na medida e na fonte desse amor. Já não se trata apenas de amar o outro como amamos a nós mesmos, mas amar o outro à medida de nosso Senhor Jesus Cristo, imitando nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele nos amou, e Ele nos amou até o fim. Doou-se totalmente até a morte e morte de cruz. Esse amor cristão já não é uma mera exigência ética, mas é uma resposta a um dom que Deus nos concede. O amor que Jesus nos propõe não nasce de um compromisso ético, mas nasce de um encontro pessoal com Ele. Um encontro que nos transforma profundamente e que orienta o nosso coração para o outro, para vivermos uma compaixão ativa. Como ensina o Papa Bento XVI na encíclica Deus Caritas Est, no início do ser cristão não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas um encontro com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte. Jesus oferece esse mandamento novo como seu testamento. Prestes a morrer, sabendo que seria entregue nas mãos dos seus inimigos, nosso Senhor não nos deixa em herança bens materiais, mas um novo modo de viver. Qual é esse modo? O amor, que envolve o próximo e que se alarga até incluir o inimigo. Esse amor torna-se critério da identidade do cristão. Como fala Jesus, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Somos conhecidos se amarmos uns aos outros. No mundo tantas vezes marcado por divisões, a indiferença e o egoísmo, o ódio, o Evangelho nos apresenta um caminho de comunhão e reconciliação. O amor de Cristo é criador de unidade, é fonte de vida nova, como nos recorda o livro do Apocalipse. Eis que faço nova todas as coisas. Deus renova o mundo pelo amor. O amor vivido em sua dimensão pessoal e na sua dimensão comunitária, que deve penetrar todas as esferas da nossa existência, na família, no trabalho, na vida comunitária, eclesial e na sociedade.
O amor que nasce da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que nasce da experiência de amizade que fazemos com Ele, não se restringe aos afetos pessoais, mas torna-se um compromisso social. A encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco nos recorda que a fraternidade é o grande horizonte do amor cristão vivido socialmente, pois ninguém pode enfrentar a vida isoladamente, e os sonhos são construídos juntos. Assim percebemos que o mandamento novo do amor que Jesus nos deixou possui uma dimensão social incontornável. Ele nos impele a derrubar os muros da indiferença. Esse mandamento nos impele a superar preconceitos. E como exorta o Papa Leão XIV, este amor nos leva a construir pontes por meio do diálogo e da caridade, tornando-nos um só povo. O amor cristão autêntico é enraizado na doação. É enraizado em uma espiritualidade profunda em nosso Senhor Jesus Cristo, que alimenta a cultura do encontro de que falava o Papa Francisco, uma cultura feita de cuidado recíproco, de escuta generosa, de justiça solidária e promoção da dignidade de cada pessoa humana. O mandamento novo que Jesus nos deixou é o coração da vida cristã. Nesse mandamento se concentra a essência do Evangelho. Somos chamados a amar como Cristo nos amou. E Ele nos amou até o fim. E por amor entregou-se totalmente por nós até o extremo da cruz. Por mais elevado e poético que ressoa esse mandamento de Jesus, trata-se ao mesmo tempo de um dom gratuito e de uma missão extremamente exigente. Não somos chamados a amar apenas com as nossas forças limitadas, mas com o próprio amor de Jesus infundido em nós pelo Espírito Santo. Esse amor nos precede, nos transforma e nos impulsiona a viver como Ele viveu, doando-se sem reservas, acolhendo sem distinções, perdoando sem condições. Amar como Jesus amou significa traduzir a fé em gestos concretos. Na misericórdia que se faz presença, no serviço silencioso que lava os pés dos irmãos, na comunhão fraterna que derruba os muros das divisões e constrói pontes, na solidariedade operosa com os pequenos, os pobres e os feridos da vida. Esse amor é o motor da cultura do encontro e nos convida a reconhecer no outro, mesmo no adversário ou naquele que pensa diferente de nós, a reconhecer nele um irmão, a ser escutado, respeitado e amado. O amor de Jesus se manifestou na cruz. É esse amor que Ele nos chama a viver como única força capaz de transformar o nosso coração de pedra em um coração de carne. Só esse amor nos torna capazes de amar os inimigos e de perdoar aqueles que nos ofenderam. Amar como Jesus nos amou é, enfim, o caminho da verdadeira conversão e da renovação da igreja. E faz de nós homens novos, povo de Deus reunido não por afinidades naturais, mas por um vínculo mais profundo, a caridade que vem do Cristo ressuscitado. Peçamos, portanto, a graça de sermos renovados pelo amor de Cristo, para que as nossas comunidades sejam, como as de Listra, Icônio e Antioquia, sinais vivos da presença de Deus no mundo. E vivamos como os cristãos, como se tivéssemos no coração uma só alma. E que a Virgem Maria, Mãe do Amor, nos ajude a acolher esse mandamento, não como um peso, mas como um caminho de plenitude, e a vivê-lo com fidelidade todos os dias, na simplicidade do nosso cotidiano. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Jesus Cristo é quem falou, aleluia, aleluia. Jesus Cristo é quem falou, aleluia, aleluia. Aquele que me ama guardará
Cristo é quem falou, aleluia, aleluia. Jesus Cristo é quem falou, aleluia, aleluia. O Pai também vos ama, se souberdes ser fraternos. Jesus Cristo é quem falou, aleluia, aleluia. Jesus Cristo é quem falou, aleluia, aleluia. Não fostes vós que me escolhestes, vosso Pai amou primeiro. Jesus Cristo é quem falou, aleluia, aleluia. Jesus Cristo é quem falou, aleluia, aleluia. Já não vos chamo servidores, sois agora meus amigos. Jesus Cristo é quem falou, aleluia, aleluia. Jesus Cristo é quem falou, aleluia, aleluia. O Pai tem um desejo, que saibais viver unidos. Jesus Cristo é quem falou, aleluia, aleluia. Jesus Cristo é quem falou, aleluia, aleluia. Se quereis alguma coisa, em meu nome será dada. Jesus Cristo é quem falou, aleluia, aleluia. Jesus Cristo é quem falou, aleluia, aleluia. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Disse o Papa Leão XIV ao assumir o ministério petrino: devemos buscar juntos como ser igreja missionária. Uma igreja que constrói pontes, que dialoga, sempre aberta a receber como esta praça, de braços abertos a todos. Todos aqueles que precisam da nossa caridade, da nossa presença, do diálogo, do amor. Essa afirmação inaugural do Papa Leão XIV ecoa o que já vinha sendo insistentemente proclamado por seu predecessor, o Papa Francisco. Com suas palavras, Leão XIV reforça a urgente necessidade de uma igreja em estado permanente de missão. Uma igreja em estado permanente de missão não se trata de um programa pastoral momentâneo ou de iniciativas evangelizadoras esporádicas, de jornadas missionárias esporádicas, mas de um estilo de ser igreja. Uma igreja missionária é um novo paradigma social que redefine o modo como a comunidade cristã vive, se organiza e testemunha o Evangelho. Na exortação Evangelho em Gáudio, o Papa Francisco convoca todos os batizados a saírem da própria comodidade e a alcançar as periferias geográficas e existenciais. Já em Aparecida, os bispos afirmaram com grande convicção: a igreja necessita de uma forte comoção que a impeça de se instalar na comodidade, no estancamento e na diferença. Assim nós lemos no documento de Aparecida, fruto da 5ª Conferência do Episcopado da América Latina e do Caribe. E essa inquietação evangelizadora, que não se conforma com a pastoral da manutenção, é uma resposta à vocação que recebemos em nosso batismo, que é de ser sal da terra e luz do mundo. A missão na igreja não é uma atividade entre outras, não é um programa entre outros programas.
mas é a identidade mais profunda da igreja. A igreja, por natureza, por essência, deve ser missionária. É missionária. Jesus fez a igreja e envia para a missão. Fundou a igreja para a missão, para dilatar o seu reino aqui na terra. A missão molda as estruturas, as relações, a liturgia e os processos formativos. A missão é saída, é encontro. É permanente disposição de ir ao encontro do outro, especialmente dos mais pobres e dos mais afastados. E ao encontro dos pecadores, como sublinha no documento de Aparecida. A conversão pastoral de nossas comunidades exige que se vá além de uma pastoral de mera conservação, para uma pastoral decididamente missionária. A paróquia missionária ela precisa ser descentralizada, capilarizada, presente nas diversas realidades humanas e territoriais, onde ela se encontra. E a setorização é um instrumento pastoral fundamental para isso, pois através da setorização são feitas comunidades menores, com lideranças próximas, de forma que aquelas comunidades tornam-se espaço de vivência do Evangelho, de convivência fraterna, de escuta da palavra, de formação e um polo de irradiação missionária e de ação caritativa. Cada setor que é formado, nesse caso, em uma paróquia, é chamado a ser igreja em saída, com identidade missionária própria e articulada com um todo. Inspirados pelo documento de Aparecida e pelo Evangelho em Gáudium, algumas ações concretas podem ser apontadas, como implementar esse estilo missionário da igreja, a igreja em estado permanente de missão, a igreja em saída. Primeiro é formar discípulos missionários. Promover formações permanentes que possam integrar a doutrina, a espiritualidade e a prática pastoral. Depois, criar grupos missionários locais. Grupos que possam sair para visitar famílias, os doentes e as escolas, ao comércio, que tenha presença nas festas populares e outros espaços sociais. Importantíssimo hoje utilizar as mídias digitais para evangelizar, com conteúdos simples, profundos e acessíveis, que comuniquem a esperança e a alegria do Evangelho. Assim também, uma outra ação importante é a liturgia, uma liturgia viva, participativa e missionária, que possa despertar os fiéis para a responsabilidade com os mais vulneráveis e o compromisso social. E jamais, para ser missionária, a igreja em saída, em estado permanente de missão, jamais omitir, jamais esquecer a opção pelos pobres, como um eixo transversal que atravessa toda a ação evangelizadora, promovendo uma espiritualidade profundamente enraizada em Cristo, mas inserida nos contextos locais, e uma espiritualidade solidária, generosa, capaz de nos levar sempre ao encontro do outro. Viver a missão em estado permanente exige conversão. A conversão pessoal, espiritual, pastoral, comunitária e estrutural. É necessário, assim, abandonar seguranças eclesiásticas que isolam a igreja em si mesma para redescobrir sua natureza peregrina e profética. A missão é o critério para medir a vitalidade de cada paróquia e do ministério de cada ministro ordenado. Não há missão sem oração, sem escuta do Espírito Santo, sem amor à palavra de Deus e convivência com ela. A espiritualidade missionária é alimentada numa vida eucarística, é alimentada na leitura orante da Bíblia, é alimentada na vida comunitária e no encontro com os irmãos e os sofredores. Portanto, trata-se de adotar um estilo de vida que abraça a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e se deixa se mover pela compaixão do coração de Jesus. Ser uma igreja missionária é mais do que uma opção pastoral, uma questão de fidelidade ao Evangelho de Jesus. A missão permanente é o caminho de fecundidade para a igreja do nosso tempo. Assim, espero profundamente que cada paróquia de nossa arquidiocese, que cada comunidade eclesial, cada nova comunidade,
cada movimento, cada cristão batizado possa sempre reaviver a graça do seu chamado. E diga com generosidade: Senhor, aqui estou, envia-me. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, um pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me Fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.